Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa é a nossa aula aqui hoje. Ela vai ser para conversar sobre a resolução da SAP2, tá? SAP2 que está na plataforma, ok? Vou estar disponibilizando esse PDF aqui para vocês lá na plataforma também, tá? Meus amigos, então a SAP ela vem com o seguinte exercício, seguinte enunciado, né? Após o retorno das coletivas de 2014 e 2015, um dos fornos, tipo poço, utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador / circulador de ar. Como a parte do eixo que fica dentro do forno é submetida a uma temperatura de 750 graus, por radiação a temperatura na área dos mancais chega a 150 graus Celsius. Na última desmontagem realizada para a substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Neste caso, existe a hipótese de que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo a folga entre a tampa e a face dos rolamentos, vindo a forçar os elementos rolantes dos rolamentos contra as pistas devido ao esforço axial provocado pela dilatação linear do eixo. Ou então o sistema de refrigeração do conjunto de eixo e rolamento está com algum problema. Ok. A tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que é de 1,5 mm. Então nós temos uma folga de 1,5 mm. Sendo assim, foi solicitado a você, técnico eletromecânico, que efetue o cálculo de dilatação linear do eixo do ventilador do forno poço. O comprimento do eixo, que fica alojado no interior do mancal, é de 800 mm. O restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice do ventilador do forno. Ok? Quando o forno está desligado, a temperatura do eixo é de 25 graus Celsius. E quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a temperatura máxima de 750 graus Celsius. Então aqui nós temos, né, a temperatura inicial e a temperatura final do forno. Seguindo aqui. Então tá. O comprimento de 800 mm que suporta os rolamentos dentro do mancal é exposto a uma temperatura de 150 graus Celsius, que é induzida por radiação. O eixo é fabricado de um aço inoxidável refratário. Seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é de 80 mm e seu coeficiente de dilatação é sua constante. A folga radial para um rolamento com diâmetro de furo igual a 80 mm é de 50 milésimos. Ok? Pessoal, então fazendo essa análise, o que nós temos, terminado essa leitura, o que nós temos que perceber? Nós temos o mancal e o rolamento para analisar. O problema está em um desses componentes, tá? A folga do mancal é de 1,5, tá? O comprimento do eixo 800 mm. A temperatura inicial do mancal é de 25
graus. A temperatura final que chega lá, o forno vai até 750, mas a temperatura que chega no mancal é de 150. E nós temos aqui o coeficiente de dilatação. Nós temos aqui a folga, tá? Radial do rolamento de 80 mm. Ok? Vamos fazer a análise dessa nossa SAP. Vou utilizar aqui como se fosse o quadro branco. Bom, pessoal, primeira parte a ser analisada vai ser a tampa, tá? Tampa do mancal. Mancal. Qual fórmula que nós vamos utilizar, pessoal? Aquela fórmula da termodinâmica que diz: variação do comprimento ela é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Tá ok? O exercício deu para nós que a temperatura inicial é de 25. A temperatura final de 100. Perdão, é 150. Deixa eu ver aqui embaixo aqui. Tá? De 150 graus. E deu para nós lá o comprimento inicial, que é de 800 milímetros. E a dilatação é 0,0012. Tá ok? Com esses dados aqui, pessoal, nós podemos calcular a dilatação linear que esse mancal vai ter. Lembrando que a folga que deu foi de 15 milímetros, certo? Ou 1,5 mm, perdão. Foi de 1,5 mm, certo? A folga que foi encontrada lá. A folga do mancal é de 1,5 mm. Então, se o problema aconteceu na tampa do mancal, esse nosso cálculo aqui, a variação do comprimento vai ter que ser maior que a folga. Certo? Vai ter que ser maior que o valor de 1,5 mm. Vamos calcular o ΔT. Como que a gente calcula o ΔT? A nossa variação de temperatura, ela vai ser a temperatura final de 150 menos 25. Nosso ΔT então, seguindo aqui o nosso ΔT, ele vai ser de 150 menos 25, 125 graus Celsius. Então tá. Precisamos do comprimento. Nós temos o comprimento inicial. Precisamos do coeficiente. Já está aqui. E calculamos, tá, o valor da nossa variação de temperatura. Então podemos seguir aqui com a nossa conta. A variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial 800 milímetros vezes
colocar só um pontinho. Vezes coeficiente de dilatação vezes a nossa variação, tá, de temperatura, que é de 125. 125. Fazendo essa conta, nós vamos chegar a um valor, tá, de 1 milímetro e 2 décimos. Isso explica para nós o que? O problema não foi ocasionado por uma dilatação, tá, na tampa do mancal, ok? Então, nós não podemos afirmar que o problema foi na tampa do mancal, porque a folga foi menor, ou a folga foi maior do que a dilatação que o eixo sofreu em seu comprimento. Vocês entenderam? Então, o que nos resta agora é a gente calcular, tá, a dilatação radial, tá, a dilatação que aconteceu no rolamento, ok? Lembrando que a folga, se eu não me engano, é de 50 milésimos no rolamento, ok? Então, feita essa análise aqui, nós chegamos à conclusão de que o que ocasionou a dilatação, tá, longitudinal do eixo, tá, não foi o responsável pelo dano causado no rolamento. Então, o que foi? Agora nós temos que fazer a conta, a análise no rolamento, tá? Então, se vocês quiserem até tirar a print, eu vou dar para vocês aqui um tempo, tá? 3 segundos. Então, beleza. Agora nós vamos fazer o que? A análise no rolamento. Tá bom? Então, pessoal, no rolamento, opa, ficou ruim, né? Deixa eu refazer isso aqui, ué. Analisando agora o rolamento, certo? O rolamento, ok? No rolamento nós temos lá que o diâmetro inicial dele, né? O comprimento inicial, então, é de 80 milímetros. Tá bom? Nós não sabemos a variação de temperatura. Vou colocar um ponto de interrogação. E nós temos coeficiente, tá, de dilatação linear, que é o mesmo. Tá bom? Ele diz lá o que, pessoal? Na última linha lá da nossa folha, ele diz assim, ó. A folga radial para o rolamento com diâmetro de furo igual a 80 milímetros é de 50 milésimos, tá bom? Então, a nossa dilatação ela vai ter que ser de no máximo 50 milésimos, tá bom? Isso aqui de milímetro. Ok, pessoal? Pessoal, então vamos substituir na nossa fórmula aqui. Vamos escrever a nossa fórmula aqui para a gente ver o que nós temos, tá?
fórmula diz que a variação do comprimento, né, é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Tá bom? Cometi um equívoco aqui, pessoal. A nossa variação de temperatura aqui vai ser a mesma que aconteceu lá no nosso mancal. Então ela vai ser de 25 graus Celsius. Ok? Se o rolamento está no mancal, então a variação de temperatura vai ser a mesma. Ok? Então vamos aqui, pessoal. O que nós precisamos saber? Esse valor que nós vamos calcular aqui de ΔL, ele não pode ser superior, tá, à folga que o nosso rolamento tem que ter, permite. Ele não pode ser superior a esse valor aqui de folga, tá bom? Então nós temos o comprimento inicial, temos o coeficiente, temos a variação de temperatura. Só jogar na fórmula. Vai ser 80 milímetros vezes o valor de alfa, dilatação, vezes a variação de temperatura, 125. Fazendo essa conta aqui, o que nós vamos encontrar? Que a variação, tá, no comprimento vai ser de 12 centésimos de milímetro. Aqui foi essa dilatação aqui que danificou o nosso rolamento precocemente, porque a dilatação que ele sofreu com essa variação de temperatura de 125 graus que acontece no mancal de rolamento foi superior à folga, tá, ao valor de folga que o fabricante exige, perdão, tá? Então foi a dilatação do eixo que interferiu na folga. Aqui falando em radial, tá bom? Foi a dilatação radial que danificou o nosso rolamento. Qual que seria a solução? A solução seria, né, melhorar a lubrificação, tá, do nosso mancal. Ou melhorar a refrigeração do ambiente de forma que essa variação de temperatura aqui seja menor. Você entende? Então, o caminho mais indicado, eu acredito que o mais viável seria melhorar a lubrificação do nosso rolamento, porque foi essa dilatação aqui no eixo de forma no radial que danificou o nosso rolamento, tá ok? Vou deixar aí toda a descrição de cálculo também na nossa plataforma para vocês, tá bom? Então esse foi a nossa SAP 2, tá? Uma análise de caso, ok? Desde já agradeço aí vocês, tá, pessoal? Muito obrigado pela paciência e até a próxima.